Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, um corte aí do Neto, elogiando São Paulo, né? André Silva, 10 gols no ano, artilheiro, e ele cagou nas calças aí com o gol do Ferreirinha, onde quase fez o sexto aí, quando chegar a 10 ele vai ter que usar a tanguinha. Deixa nos comentários o que você achou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora aí assistir. Que é muito louco, né? Até outro dia, todo mundo queria mandar embora o Zubeldia. É mentira minha? Muita verdade. Né? A torcida... Era o Dorival que estava no mercado. E se perder 2 jogos, cai também, viu? Eu acho que agora parece que o Belete começou a já ser um fantasma Onde aparecendo. você pegou essa informação? Alguém ligou? Tá na internet aí. Internet? Assim, vamos lá. Quando tem uma sequência de vitórias em relação ao que está acontecendo, porque você perdeu o Lucas, você perdeu o Oscar, você perdeu o Caleri, Luiz Gustavo, né? Arboleda. Luiz Gustavo, o Arboleda, Pablo Maia. Pablo Maia, que voltou, graças a Deus. E aí, Souzinha, você consegue ter o André Silva como um jogador decisivo que já foi do Paulista e não foi utilizado pelo Zubeldia, que por sinal não enxergou isso. Porque ele só colocou porque precisou. Ele só colocou o Lucas Ferreira porque precisou. Ele só colocou o Alves porque precisou. Porque ele nunca quis botar a molecada para jogar. Porque se tivesse, os caras iam estar jogando o Lucas, ia estar jogando o Oscar, e que é isso que vai acontecer com esse cara aí. Mas começou a ganhar, Souza. Né? E ganhou na Libertadores e está invicto. Qual a visão que você tem do São Paulo pela vitória de ontem e classificação da Libertadores? São 13 jogos de invencibilidade nessa competição, na Libertadores. O trabalho do Zubeldia, eu tenho falado sobre isso, é consistente. Um gol desse, hein, Alves? E ele foi brincar, né? Ele foi de peito, né? Se ele vai de cabeça, ele faz o gol. Poderia ter... Então fala em cima do lance, vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Da trave, pô. Ele foi de peito, pô. Foi de peito. É o modo do jogador brasileiro. Gol fácil, ele quer ir de peito. É verdade, ele quis fazer golzinho de peito, né, Alves? Você jogou aonde, Alves? Você fez gol em quem? É nessa hora que eu gosto de dar pau nesses moleques aí. Sabe por quê? Pra você aprender, meu irmão. A bola veio, mete a cabeça na bola e faz o gol, meu irmão. Veloso, aí quer fazer gol de peitinho. Veloso, quer fazer gol de peitinho. Aí passou da bola. Você tá pensando que você jogou aonde, irmão? Tá pensando que foi aonde? Se é o Muricy no lance desse aí... Pô, tira ele na hora. Pô, tá louco. Então poderia ter complicado. Que susto, hein? Olha, que susto. Isso foi um susto pro craque Neto. Ele tava no VAR, foi ele que anulou. Impedido, né? Totalmente impedido o Ferreirinha. Mostra a camisa do Ferreirinha lá. Eu acho que todo gol que ele fizer daqui pra frente tem que ser impedido. Cara, olha só. Tem que dar impedimento. Tem uma foto rolando na internet que quem tá no VAR ali é você. É? É você que diz pro juiz, anula. Pô, tem que deixar o lance do Ferreirinha pra gente ver. Então, deixa separado, a gente nem viu, já correu, apagou, já tá no outro lugar. Apagou, Rafael. Vamos lá, fala aí, Souza. Então são 13 jogos e concordo com você que a situação fez com que ele colocasse os meninos, só que agora os meninos ganharam moral e tá jogando, porque o Luciano tá no banco, tem outros jogadores importantes no banco. Que não aconteceu nada com o Rafael aí. Não, depois ele voltou e... Continuou jogando. Continuou jogando. Então o Alves tá salvando o São Paulo. O Alves está jogando muito bem. Ferreira pelo lado esquerdo também está jogando muito bem. O Ferreirinha, eles ganharam muito. O São Paulo, na verdade, com toda essa situação, ganhou opções de ataque. Ganhou. E não tinha que o Zubeldia não tinha isso aí não, cara. Olha que coisa doida. São Paulo, na história, é a única vez na história que ganha 3 jogos seguidos fora de casa. Isso é louco, meu. Libertadores. E cheio de moleque da base. Cheio de moleque da base. E são 3 jogos fora de casa sem tomar gols. Isso é muito importante. O trabalho dele, apesar de ele até deu uma entrevista dizendo que ele errou no jogo pelo jogo da ida aqui contra esse mesmo time, quando ele deixou o time, tira alguns jogadores e deixa o time instável. Mas o trabalho dele tem sido bem feito. Eu sempre o defendi aqui sem ter procuração dele, porque eu acho o time do São Paulo... Isso é uma visão sua, pô. Eu só acho que isso que está acontecendo não veio do olhar dele. Não veio do olhar dele, veio da circunstância. Cara. Nem dele, nem da comissão técnica. Essa é a grande verdade. É a circunstância. Agora está dando certo, você tem que dar moral para ele, porque ele está mantendo, porque não tem os outros. Exatamente, porque ele poderia... Não foi por convicção, não. Ele poderia bem continuar com o Luciano. O Luciano entrou no jogo ontem, no segundo tempo, no final do jogo, ainda deu o passe pro gol. E parabéns ao André Silva, hein? Parabéns esse menino, tá fazendo gol, já foi artilheiro do Campeonato Paulista e era reserva. Artilheiro do ano do São Paulo. Artilheiro do ano, era reserva, canhoto, centroavante, fazedor de gols, brigador. Então, tá vendo aí? Ele botou o cara para ser titular? Não, botava o Luciano.
botava Tava o o Caleri. quarteto. Botava na pior fase do Caleri. E não botava o moleque. Eu vou fazer os Dias das Mães. Gol do André narrado aí. Depois o Veloso fala e o Jorge Nicola. A bola pra ponta, vem Alves de cabeça, enfia no meio. André Silva de novo de pé direito no canto. É gol! Gol! São Paulo! André Silva! Alves de cabeça ganha, toca pra dentro da grande área. André Silva aparece, marcado pelo zagueiro Noriega. E de pé direito manda no canto, na saída do Vizcarra. Vem de novo São Paulo. Bobadilha na direita, na área, Lucas Ferreira, vai marcar, Luciano pediu, ele rolou, Luciano arrumou para André Silva fazer, bateu no meio das pernas do goleiro, é gol! Gol! Outra vez André Silva! É do tricolor! É o segundo do São Paulo em Lima. Ele chuta entre as pernas do goleiro Vizcarra. O tricolor vencendo mais uma fora de casa. André Silva, o segundo dele. Vamos lá, parabéns ao Canhão aí, que participou bastante tempo aqui nos Donos da Bola. A gente tem que agradecer e muito ao Canhão, arrebentando na narração contra a equipe do Alianza Lima do Peru. Esse aí, o artilheiro dos... artilheiro subestimado, é verdade mesmo. André Silva vira solução para o tricolor e já foi no Paulista. E deveria ter sido titular. E não foi porque o Zubeldia pipocou pro Caleri. Essa é a grande verdade e a torcida acha que o Caleri toca pro Caleri que é gol. Meu irmão, menos, hein? Menos, hein? Que, por sinal, ano passado o Caleri fez 14 gols. Sabe quantos gols tem ele? 10. O cara fez 14 no ano passado, no ano inteiro. Ele tem 10, nós estamos em maio. Hoje é dia 6, 7? 7 de maio. 10 gols, usa artilheiro do São Paulo, do Paulistão, 5 gols. E na Libertadores, 3, meu irmão. E aí, Veloso, André Silva neles? Ah, ele faz gol diferente da fase que estava o Caleri, né? O André entrou, começou a fazer gols, virou um jogador importante e agora está aproveitando essa fase aí de artilheiro dele, né? Mas ele é isso, é presença de área. É um jogador de definição, é canhotinho, mas fez gol de direita também, ele está por ali, está incomodando e está vivendo um bom momento. O que eu tenho dito aqui é que o Zubeldia parece que não tem muito perfil do treinador de São Paulo. Porque o São Paulo, a filosofia do São Paulo sempre foi revelar os jogadores que vêm da base para poder fazer negócio. O Zubeldia disse que não queria trabalhar com a base. Então, quando você vai contratar um treinador, principalmente o São Paulo, que tem essa característica, que tem aquele CT lá em Cotia, que é um monstro, né? Tem jogadores lá, a gente viu o São Paulo campeão da Copinha agora, tem que saber e tem que ter o perfil de trabalhar com a base. Ele só está com essa molecada aí porque... Por necessidade. Convicção, ele nem sabia que existia. Ele até falou que ele não queria trabalhar com a molecada. Exatamente porque ele isso. quer trabalhar com os outros caras. Exatamente ele isso. acha que esses caras é que vão dar os títulos para ele. Mas a molecada está resolvendo, está jogando bem. E o São Paulo, que no Brasileiro ainda não perdeu, mas tem muito empate. O primeiro critério de desempate... Vitória. São vitórias. O São Paulo só tem uma. Então, se você olhar, está invicto, legal. Só que tem muitos empates e o primeiro critério é vitória. Então, o São Paulo está lá atrás. Na Libertadores tá legal. Por causa desses empates que tem no Brasileiro. Nicola, o que você pensa em relação ao São Paulo, André Silva? Os números deles são maravilhosos, 10 gols já. Merecia ser titular enquanto o Caleri ainda estava à disposição. Só acho que o André precisa melhorar na função de pivô para girar. Ele não consegue proteger tão bem a bola, mas é mais móvel do que o Caleri. Sinto a falta do Rian Francisco. Acho que o Rian merecia mais minutos, especialmente com a ausência do Caleri. Até porque, como vocês disseram, o São Paulo precisa de jogadores da base. E o Rian é o grande destaque, o cara mais observado até pelo mercado internacional. Só para completar em relação ao técnico do São Paulo. Zubeldia, nesse momento, corre 0 risco de demissão. Até por causa dos resultados, especialmente na Libertadores. Mas ele começou a usar os moleques pela necessidade, ausência de jogadores, e também porque ele percebeu que se não usasse, ele cairia. Mas também tem uma coisa legal, tá mantendo, tem o entendimento, mas ele não pensou naquilo que o São Paulo tem lá, porque os moleques são bons de bola. Os moleques são bons de bola. Pode falar, Souza. Craque, deixa eu te fazer uma pergunta. De novo, eu não tenho procuração para defender Você pode defender quantas vezes você quiser.
O próprio Estevão, que a gente pedia a ele já fazia tempo. Mas há uma diferença do Estevão e do Hendrick, que são jogadores do São Paulo. Não dá pra comparar, né? Eu sei disso. Não dá pra comparar ninguém, né? Não, eu sei. E o Palmeiras tá brigando pelo título os 2 anos. O São Paulo não. Mas sabe qual é o pronto? Não, eu tô te respondendo. Se eles não tivessem sido utilizados no Paulista, hoje eles já estariam maiores. Mas não dá pra comparar o Zubeldia usando a base com o Abel. Não dá, né, Souza? Nem de longe. né, Souza? Não. Nem de Dá pra você longe. comparar o Zubeldia com o Abel na base do Não, eu não tô comparando, eu só tô... Você tá comparando, sim. Não. Eu tô te respondendo o que você perguntou. Eu não tô comparando, não. Mas eu tô te respondendo aquilo que você perguntou. Isso. Eu já te respondi. Isso, aí eu vou te... A tréplica? A tréplica. Tá. A tréplica. Porque assim, ó, não tem comparação, mas ele demorou pra colocar. Ah. Não é todo treinador que tem a coragem de botar o jogador da base. Só que o Souza... Não é. Você Tem tá um moleque no Souza, Você tá Flamengo... disputando a primeira fase da Libertadores, você tá disputando outra... O Palmeiras não, o Palmeiras precisa de título, meu irmão. Há uma diferença enorme. Olha o que tem o Hendrick hoje, tá no Real Madrid. Olha o Estevão no Chelsea. Vitor Reis. Vitor Reis, do Manchester City. O Beraldo tá no PSG, que vai disputar agora também. Não, o Beraldo, mas não foi o Zubeldia. Sim, mas eu tô falando que Foi o usa. Dorival Júnior. E que levou ele pra seleção. O São Paulo usa a base, sim. Não usa não. Usa a Souza. base, sim. O Ele Elton nunca saiu. usou. Ele usou. Não usa mais, não. Ele usou, não usa mais, não. É que o treinador que tá aí não tem esse perfil, Souza. É isso que eu tô falando. O treinador não tem o perfil, porque ele mesmo já falou que ele não gosta Eu falo um grande jogador, ser seu Beraldo nos últimos anos do Palmeiras, do São Paulo, na base, Souza. Nos últimos anos, o Anthony. Então. Anthony, o... Quanto tempo faz que ele tá fora do São Paulo, Souza? Não, faz tempo. Desculpa, faz cara. tempo. O São Paulo e o Corinthians... O Sara. O Sara que o City quer agora. Não, vendeu. Os Corinthians vendeu todos os meninos da base. O Corinthians podia ter lateral esquerdo que vai na final da Champions League. E que eu achava que era mais ou menos Carlos Augusto. O Corinthians vendeu o Piton. Tudo do Ilho e todo mundo do Andrés, todo mundo do Mário Gobi, todo mundo do Roberto Andrade, que ninguém fala mais nada. E também do Ilho. Vendeu o lateral esquerdo agora? Dois lateral esquerdo, vendeu todo mundo. Vendeu o lateral esquerdo pro Vendeu Chelsea agora? zagueiros e mais zagueiros. Tudo molecada. Aí contratou um monte de gente. Por isso que tá quebrado. Essa do Denner é uma coisa para ser estudada. Não é muito o Chelsea louco? contratou lateral esquerdo, Veloso. E o Corinthians tem 4 laterais esquerdos no time principal. Por que não investe no moleque, dá oportunidade? O que fez? Tem Angeleri, tem Hugo, tem o... Quem mais? Bidon. Bidu. E tem mais um. E o Palácio. 4. O que ele fez, o Duílio? Como é que o menino vai jogar? Fez, o que os caras fizeram? Mas ninguém fala isso, né? Ninguém fala que vendeu os meninos. Mantuan, vendeu João Vitor, vendeu Duqueiroz, vendeu... E por qualquer trocado, esses o meninos menino não tinham nem a que- chance. Pedrinho. Wesley, né? Vendeu Pedro, Wesley. vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo, uma fortuna venderam. Nossa, não tem impeachment. É, o Wesley Nossa, foi não tem nada. Foi Augusto. O Wesley foi Augusto, mas vendeu o outro menino também, que tá bem lá na Rússia, lá, não sei aonde que é lá. Pedro. Vendeu todo mundo. Vendeu todo mundo. Perdeu o Carlos Miguel. Ai, se fosse o Augusto que tivesse perdido o Carlos Miguel, hein? Cara, se tiver que botar o Augusto na cadeia, se tiver que tirar ele de presidente, isso é um problema da justiça, certo? Mas devia ser para todos, né? Não é verdade? Pô, vendeu todo mundo antes da eleição acabar. Não foi ou não foi? Foi. Contratou o Mano. Essa foi um absurdo. Multa de 12 milhões de reais pro Mano. 2 meses do fim do contrato. Mas quem que fez do Carlos Miguel, o Cascão? Você que defende sempre a outra instituição e não o Augusto. Vamos lá. Quem que fez a negociação com o Carlos Miguel? Você sabe? William Monteiro Alves. Você sabe? Então, sabe quanto que era a multa? 50 milhões. Sabe o que fizeram do William lá? 4 milhões. Como que o Augusto vai segurar o cara? Ele só pagou a multa. Libertadores de ontem até aqui, Resultados muito bons, né? resultados excelentes. Fortaleza atropelou o Colo-Colo em casa 4-0. Botafogo ganhou, mas que jogo ruim, Botafogo. 2-1 do Carabobo na Venezuela. E o São Paulo chega a uma participação que ele nunca teve na sua gloriosa história de Libertadores. Ganhou todos os jogos como visitante e não levou gol. Reverteu o mau empate de 2-2 que ele teve com a Alianza Lima no Morumbi, derrotando o time peruano por 2-0. E é com o São Paulo que a gente começa. Esse São Paulo copeiro do Zubeldia, um São Paulo que, antes mesmo do jogo, eu trago informações do desempenho dele na Libertadores, que ampliou a sua marca histórica, que era de 12 jogos,
para 13 jogos invicto na competição, 1 com o Carpini, 12 com o Zubeldia, ou seja, isso já vem desde a Libertadores do ano passado. A última derrota que o São Paulo teve na Libertadores foi em 24 para o Carpini, e depois começa essa sequência impressionante. Venceu todos os jogos fora de casa, como eu disse, e não levou gol. Essas são as informações do São Paulo, que tem uma sequência impressionante na Libertadores. Indo para o jogo de ontem, o que vocês nos contam deste 2-0 conquistado em Lima? Ô, Isaac, não tem como a gente não... durante esse programa todo, provavelmente a gente vai sempre ir lá buscar no jogo de ontem para traçar um paralelo, né? E aí, a questão do Zubeldia, né? O Belmonte chegou a comentar que ele estaria garantido que ele desceria do ônibus uma semana depois para comandar o São Paulo no jogo, Contra o Santos, né? Então, assim, para tu ver o nível. Então, a gente começa a entender o porquê da diferença, além daquilo que nós pontuamos já da diferença econômica. Mas, assim, eu acho que o trabalho do Zubeldia a gente tem que olhar com muito carinho, porque desde o começo do ano a gente discutia, e eu fui num dos programas da casa aqui para discutir a formação do São Paulo em cima do quarteto. Luciano, Caleri, Lucas e Oscar. No programa eu falei que eu achava que eu não jogaria assim, eu botaria o Ferreirinha, tiraria por exemplo, o Luciano, porque se tu não tivesse esse cara de cumprir função do lado do campo, tu teria que sacrificar algum desses para fazer essa função, e aí tu perderia a principal característica deles. Mas o Beldia, ele montou o São Paulo e não tem como ser diferente, né? Quando tu consegue juntar 4 jogadores desses, principalmente os 3, tu tem o treinador do teu clube passando por uma reformulação financeira, contingência financeira, que saíram muitos jogadores, não chegaram tantos, tu tem que usar esses jogadores. E aí, em determinado momento, ele perde os 4, perde 3, né? O Luciano ficou, mas perde Caleri por muito tempo, perde Lucas e perde Oscar. Chegou a perder o Luciano por um período curto. Então, assim, cara, não tem como um trabalho desse não oscilar, não tem. E assim, e tu não contextualizar isso, tu não levar isso em consideração, para mim é covardia. É uma coisa tendenciosa. Então, assim, cara... Só para acrescentar, ainda perde Pablo Maia e Luiz Gustavo, os 2 primeiros volantes do elenco. O Maia tá voltando agora, né? Então, assim, cara, não tem como. E aí o grupo do São Paulo é curto. E aí é o copo meio cheio e meio vazio. O grupo curto de São Paulo, pela reestruturação financeira, fez com que ele tivesse que investir em jogadores, né? E esses meninos agora estão dando a resposta. E esses meninos, daqui a um mês, a gente pode estar analisando o grupo de São Paulo e ver que não é um grupo já tão curto, por causa da resposta deles. O São Paulo, para mim, fez um jogo bom. Nos primeiros 15, 20 minutos sofreu com a pressão do Alianza, mas depois disso conseguiu entrar no jogo, controlar o jogo. E o André jogando por dentro. Eu fiz o jogo, acho, contra o Náutico, que o Luciano jogou do lado dele. Ele teve que sair muito da área, ocupar espaços que ele já não é tão forte, né? Óbvio que é uma situação circunstancial, mas ele nessa área de finalização, ele ajuda muito. Quando o Caleri se machucou, todo mundo falou, cara, que problema. O André Silva tá jogando melhor do que o Caleri, cara. Não estou avaliando quem é melhor jogador e nem quem é mais importante na história do São Paulo. É porque a fase do Caleri não era boa, né? Exato. Estou olhando assim, o momento do André já Silva... são melhores, né? Só os números já... Acho que exatamente. O momento do André Silva e os números vão corroborar isso. Entrega coisas diferentes com o Caleri. A gente volta naquele velho assunto. Não tem uma forma só de jogar futebol, né? E o treinador tem que saber adaptar. Não vai continuar jogando da mesma forma que jogava com o Caleri, porque é uma característica totalmente diferente. Então ele tem que adaptar e tentar potencializar as principais características do que ele tem na mão, né? Isso o Zubeldia está conseguindo fazer. É um jogador diferente, como vocês falaram, e além disso está jogando melhor do que o Caleri. O Caleri não estava jogando bem, cara. E o André foi um jogador que o São Paulo disputou no mercado. Ele teve para fechar com o Vasco, o São Paulo viu que precisava de um jogador com essas características, então foi mais agressivo na questão da contratação, no mercado, e trouxe o André Silva. Então é um jogador que às vezes demora a dar a resposta mesmo, né? O cara está vindo para um time gigante, que é o São Paulo, numa outra realidade, o cara até se ambientar... tem um ídolo do clube como titular, ele teria que disputar a posição com esse cara, que é o ídolo do clube. Então, essa questão da paciência que a gente não tem aqui no Brasil, cara, a gente às vezes mata muito jogador aqui, cara. Mata antes deles nascerem. A gente tem vários exemplos hoje em clubes do futebol brasileiro, não só no São Paulo, de jogadores que, se você pega o primeiro ano deles nos clubes, é muito ruim. Ou é abaixo daquilo que eles podem. Segundo, terceiro. E aí, de repente, o cara explode de um jeito... E às vezes até realmente mais que uma temporada. O Veiga. Nem todos vão ser como o Igor Jesus no Botafogo, chegar que chega, o Veiga sem ser muito conhecido, o Veiga e chega em arrebenta. 17. Você quer o Veiga ver? chega em 17. 17 ele não joga, vai emprestado para o Atlético Paranaense em 18, joga pra caramba, volta, não joga em 19. Em 19, assim, eu sentado com ele no vestiário, ele sendo do meu lado, falou, Praz, eu tô saindo. Porque eu não vou ficar, porque já me falaram.
Então, assim, aí dá aquela reviravolta, né? Então, foi 17, 18, 19, 3 anos, cara. Eu lembro, assim, pensando rapidamente, tem um outro jogador que me chamou muita atenção também nesse sentido. O Léo Pereira no Flamengo. O Léo Pereira é contratado no início de 2020 e vai dar resposta no meio de 22. Já com o Dorival como treinador. Descartado, né? Descartado. Quase no final do primeiro contrato que ele assinou. A gente nem sabe o que vai acontecer com o André daqui para frente, mas o fato é que hoje, como disse o outro André, o Rizek, é um centroavante que está resolvendo os problemas do São Paulo, cara. Ele conseguiu já passar o número de gols que ele fez na temporada passada, né? Ele tinha feito 8 gols no ano passado, já chegou a 10 nesse ano, com basicamente metade dos jogos. É claro que ele está tendo mais oportunidade, mais sequência, ele já está mais ambientado, então isso é importante. Tem a questão da característica diferente, acho que para o São Paulo na Libertadores, principalmente nos jogos fora de casa, isso tem sido muito importante, porque geralmente são jogos em que você tem mais espaço, e como ele é um atacante de mais mobilidade, né, ele consegue fazer as diagonais ali, o tipo de movimentação que o Calleri não tem tanta facilidade para fazer. Sobre o jogo de ontem, acho que é importante a gente exaltar também a atuação do Juan, zagueiro, que substituiu o Arboleda. O Alianza Lima é um time que joga muito boa. Ele é o Alianza Lima é um time que joga muito com bola no pivô, né? Tem o Guerreiro e tem o Barcos, cada hora joga um. O Guerreiro começou jogando, o Barcos entrou depois. São caras que fazem bem esse papel. E ele, assim, ele até perde 1 ou 2 jogadas no início. Quando ele encontra o tempo certo da marcação, o jeito de marcar o Guerreiro tá no bolso dele até agora. O Guerreiro não andou mais em campo. Ele ganhou todas as jogadas e a partir dali o Alianza Lima parou de criar. Parou de, não criar, mas pressionar o São Paulo, como o Praz citou no período inicial do jogo. E aí o São Paulo foi crescendo aos pouquinhos na partida. Alisson fez um bom jogo ontem, Ferrarese muito seguro na lateral direita mais uma vez. É importante a gente falar isso, né? Quanto à continuidade desse trabalho está fazendo exatamente o fenômeno que ele citou. A gente vai olhar para o São Paulo depois disso tudo, com o Lucas, com o Oscar, com o Pablo Maia, que já ficou no banco ontem, e vai olhar, peraí, esse elenco aqui é melhor do que a gente achava que era. Mas ao mesmo tempo a gente olha para a tabela do Brasileiro e vê que o São Paulo ganhou um jogo e empatou 6. Não perdeu. Foi no não perdeu também. Não perdeu, mas empatou 6 em 7. Eu acho que o trabalho do Zubeldia é melhor do que muita gente, inclusive muita gente da torcida, opina. E assim, o São Paulo do Zubeldia, para mim, está muito claro. É um São Paulo moldado para as Copas. Eu acho isso também. No Campeonato São Paulo Brasileiro, vai carregar o brasileiro como puder. Coisa. Eu vou te falar, essa camisa, jogando desse jeito, com jogadores que vão ser acrescentados na fase mata-mata. E acho que casou o desejo do clube com o desejo do Zubeldia, que falou: a gente vai ser campeão da Libertadores. Vai ter parada no meio do ano. Isso. E o São Paulo não joga a Copa do Mundo, vai poder recuperar jogador. Eu estava discutindo esses dias, tem o ônus e o bônus, né? A gente fala assim, os times que vão para o Mundial vão sofrer muito porque não vão ter essa... Mas eles vão ganhar financeiramente quanto? E isso pode se transformar em incremento. E pode se transformar em incremento de plantel, né? Acho que todo clube gostaria de estar na Copa do Mundo de clubes. Com esse dinheiro tu não vai poder descansar, tu não vai poder treinar, mas tu pode poder trazer, de repente, 2, 3 jogadores do nível alto. E esses outros times vão poder. O Dorival no Corinthians chegando agora, para ele vai ser uma maravilha essa parada, né? O Kleber no Santos. O próprio Zubeldia, voltando o Lucas, voltando o Oscar. Mano no Grêmio. Mano no Grêmio, voltando para o Maia. E tem um detalhe também, assim, os times vão fazer jogos no período em que vai estar todo mundo treinando e descansando? Vão. Mas serão menos jogos do que fariam caso o calendário do futebol brasileiro seguisse o seu curso normal. E segundo ponto, a gente tem que ser realista. Para um clube brasileiro conseguir chegar nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ele tem que jogar muita bola, pelo nível de enfrentamento que ele vai ter. Tem time brasileiro, inclusive, que vai ser difícil passar da primeira fase. Botafogo. Exatamente, pelo grupo que caiu. Tá? Só Atlético de Madrid... E pelo que vem apresentando também. Se fosse o Botafogo do ano passado... Poderia até competir. Vou dizer, eu acho quase impossível. A minha única dúvida é só como os europeus vão encarar a Copa do Mundo, né? Assim, eu preciso ver antes... Eu acho que por ser a primeira... Eu acho bem difícil algum time brasileiro ir até uma semifinal ou final. Acho difícil. Pode acontecer. Mas... eu não sei como os europeus vão encarar, assim. Eu não sei como é que o Real Madrid vai para esse Mundial. Não sei como é que o City vai para esse Mundial. Bom, torcedores, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. São Paulo, mais uma vez aí, com um resultado positivo. Mais uma vez jogando fora de casa na Libertadores. Primeira vez na história que o São Paulo vence 3 partidas seguidas fora de casa pela Libertadores. São 3 resultados importantíssimos para poder estar buscando aí o tetracampeonato. Tenho certeza aí que Zubeldia vai trabalhar muito bem esse elenco para poder estar buscando aí resultados cada vez mais positivos para poder
estar aí chegando cada vez mais longe, né? Tem aí praticamente classificado para as oitavas de final da Libertadores. Depende do resultado dos outros jogos de hoje. Se houver um empate, o São Paulo matematicamente está classificado, não tem a chance mais de ficar de fora. E a gente fica na torcida aí para que tudo seja aí a favor do tricolor hoje, que o São Paulo já se classifique hoje mesmo aí para as oitavas, para começar a preparação aí para a próxima fase, que é a fase mata-mata, é a fase onde muito mais difícil, né? A fase aí onde tem que ter muito mais cautela, porque se perder pode estar fora. Então deixa nos comentários se você está confiante aí que o Tetra vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.